Fala pessoal, mais um almoço com o TF no ar, nosso segundo conteúdo nesta segunda-feira. Demoramos aqui a entregar esse conteúdo para vocês. Galera, quero falar sobre dois temas com vocês. O que esperar de Matheus Nascimento nesta temporada? A joia botafoguense vai fazer 19 anos neste ano. A gente já pensa que Matheus tem mais de 20, não, Matheus tem 19 anos ainda, em março ele fará 19 anos. Teve uma lesão no olho em um amistoso da Seleção Brasileira Sub-20 ano passado, tanto é que ele ficou fora do Sul-Americano Sub-20 que está acontecendo neste momento. E devido a isso, o jogador ainda não estreou. Pode ser que para a partida contra a equipe do Madureira na próxima quinta-feira no estádio Luso Brasileiro, ele seja relacionado pela primeira vez na temporada. A gente não sabe ainda qual Botafogo que vai a campo, se é um time com os titulares, mas não com aqueles que começaram contra a equipe do Voltaço, se você vai colocar o time titular realmente. A gente não tem uma noção do que o técnico Luiz Castro fará, se o Botafogo vai continuar indo com o time B para o clássico contra o Fluminense. Tudo isso ainda a gente pode encarar como suposições. Mas falando um pouco sobre Matheus Nascimento, o que a gente pode esperar desse menino nessa temporada? Eu acho que um jogador que esteja mais confiante mentalmente. Eu acredito que a parte técnica do Matheus, isso a gente conversa, já falamos N vezes. Vou colocar para vocês ouvirem. Eu perguntei pro Freeland, que acompanhou o Matheus desde que ele chegou no Botafogo, o que ele acha do jogador. Será que o Matheus pode estourar nessa temporada? E o Freeland falou sobre isso lá no Resenha com TF. O que você acha que vai acontecer com o Matheus usando o poder ali do Freeland mediúnico, né? Porque agora eu tô usando o poder de adivinho. Porra, essa missão é brava, né? É muito difícil falar, porque eu ouvi uma frase ano passado que é muito boa, assim. É muito difícil você dizer que um jogador não vai chegar e dizer que um jogador vai chegar. Dizer que ele vai chegar, em que nível ele vai chegar, é mais difícil ainda. Porque são muitas variáveis, cara, são muitas variáveis. Nível ele tem, ele é um jogador de um poder de finalização incrível, assim, difícil de você encontrar. O que ele precisa é ter a capacidade de criar mais possibilidades para estar nessa situação que ele é um dos melhores que eu já trabalhei, sem dúvida, que é o poder de finalização dele com as duas pernas. O cabeceio ele melhorou muito, que era um ponto que era algo que necessitava uma atenção, por exemplo. Eu vejo que ele tem um potencial enorme. Eu ainda acho, e eu vou ser talvez criticado por isso, mas é uma realidade na minha visão ainda, que os jogadores que saem jovem do país, a depender de para onde, não significa dizer que em qualquer lugar que ele vá fora daqui ele vai ser melhor. Não, nada disso. A gente tem muitos bons trabalhos aqui. Mas eu ainda acho que, principalmente pelo estímulo extra-clube, extra-futebol, aí eu falo mais educacional, na formação do ser humano mesmo, eu acho que o atleta, quando ele sai para um bom clube, para uma boa cultura futebolística e uma boa cultura de sociedade, eu acho que ele tende a ter um aprendizado, um processo de aprendizado melhor, mesmo que depois de 18 anos, como geralmente acontece. Voltando a falar do Matheus Nascimento, eu acho que ele tem todas as capacidades técnicas, táticas, para estourar. Eu até achei que fosse esse ano, né? Ainda entendendo que é prematuro, eu acho que esse ano, 2022. Eu acho que 2023 pode ser um grande ano para ele, mas vai depender de inúmeras variáveis. E uma delas, e talvez uma das principais, é espaço. Ele vai precisar jogar, ele precisa ter minuto, né? Eu acho que esse é um ponto muito sensível, mas que eu acho que ainda o nosso país, por questões culturais e hábitos, que a gente ainda tem algumas deficiências bem relevantes, principalmente no meio futebol. Quando se fala de formação, então nem se fala. Eu lembro de jogadores com 9 anos do Flamengo e os pais já achando que o menino era, e calma, gente. Isso não contribui em nada. A gente fala muito da seleção sub-15, seleção sub-17, quando a gente conversa sobre isso. O quão bem faz um menino ser convocado com 15 anos para aquele menino. Em geral, o que a gente vê é que faz muito mais, traz muito mais coisas negativas do que positivas. Porque ele começa a se achar melhor que os colegas dele. Porque não só ele se acha, a família inteira se acha, o entorno todo se acha que ele já é aquilo. E isso, a partir do momento que você se coloca numa posição como essa,
você deixa de fazer uma coisa que é básica no futebol. É a maior exigência possível. É o nível de excelência na sua entrega diária. E o jogador que não está no nível de excelência em entrega diária não vai se tornar o melhor que ele pode. E com 9 anos, com 10 anos, com 11 anos, o pai já tem certeza, o empresário já tem certeza, a família já tem certeza, os amigos já têm certeza. Cara, é muito difícil. É porque é muito difícil você realmente diagnosticar alguma coisa. Eu acho que ele tem muito potencial. Sim. Acho que ele vai precisar, obviamente, aprimorar coisas. Acho que ele tem pessoas ali capazes de fazer isso. Você acha que o valor dele de mercado caiu por ele não ter estourado? Eu acho que o valor de mercado dele caiu, não sei. Mas o valor de mercado geral caiu. Né? Eu acho que agora que está começando a voltar ao normal. Por quanto o Endrick seria vendido há 5 anos atrás? Poxa, 100 milhões de euros. Entende? Facilmente. É isso que eu quero dizer. Assim, o Vinícius foi 45. Eu acho que o Endrick, pela idade que ele tem, pelo que ele já fez, talvez até... E por ser centroavante, né? Talvez até mais. Sim. Né? Então, assim, é difícil dizer porque a pandemia deu uma baixa. Eu acho que o fato dele ainda não ter estourado, né? Ele vai fazer 18 agora, 19, se não me engano. 19 agora em março, em maio. Eu acho que ele não pode perder esse time, né? Eu acho que isso acaba que o mercado tá vendo, tá esperando. E cadê o Matheus Nascimento fazendo 30 gols na temporada, 40 gols na temporada? É isso que estão esperando. Ele, para fazer isso, ele vai ter que ter a capacidade de conseguir ser titular desse time e, ao ser titular, mostrar a capacidade dele que ele tem. Vamos ver se ele vai conseguir, nesse curto espaço de tempo, ser o que o torcedor do Botafogo quer e o que o mercado espera. Né? Porque senão ele vai ser um grande jogador. Agora, que nível que ele vai alcançar? Mas vai ser um fenômeno que todo mundo pensava. E financeiramente, o que ele vai alcançar, a gente não vai saber. E é isso, meus amigos. Eu acho que o Matheus tem uma temporada que ele tem que jogar e quando ele entrar, tem que se mostrar. Ele é um menino que tem muita cobrança do seu torcedor, do torcedor botafoguense. Claro, é uma torcida grande, é um time grande e que precisa que o menino, que era encarado como uma das grandes joias do nosso clube, ele desponte futebolisticamente. E é isso que a gente quer do Matheus Nascimento nessa temporada. Eu acredito que esse ano ele possa ter um pouco mais de, digamos que, personalidade. Eu acho que falta hoje pro Matheus um pouquinho de personalidade. E isso ele vai adquirindo quando fizer gols importantes. Eu acho que se ele fizer ali nessa temporada uns 10 gols em jogos grandes, né? Não apenas no Campeonato Carioca contra adversários mais fracos, mas se no Campeonato Brasileiro ele consegue fazer uns 6 gols, entrando ali no segundo tempo, se ele joga talvez o Mundial Sul-Americano, Mundial Sub-20, ele também consiga ir bem, eu acho que nós teremos o Matheus Nascimento muito mais efetivo na temporada de 23. Então é isso que eu espero da joia botafoguense, que ele realmente consiga desaflorar, porque bola ele tem, mas ainda não conseguiu mostrar no time sub-20, no time principal do Botafogo, que nós vimos no sub-20, no sub-17, nem no sub-17, né? Matheus quase não jogou no sub-17, e no sub-15 do Botafogo e nas seleções brasileiras de base. Comentem aqui, vocês estão curiosos para verem o que pode ser o Matheus Nascimento? Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe. E esse nosso vídeo está em nome de Estrela Bet. Se você gosta de fazer a sua fezinha, entrem na Estrela Bet. Ela é a melhor casa do Brasil. Lá vocês podem fazer várias fezinhas sobre vários jogos. A partir de R$1 vocês podem sacar assim que vocês ganharem também. A Estrela Bet é a nossa parceira. Vou colocar o link no primeiro comentário. Entrem lá nessa casa que é parceira aqui do canal do TF. Taticamente, o time do Botafogo já tem uma cara. A gente sabe o que o técnico Luiz Castro quer fazer dentro de campo. É um treinador que tem a sua filosofia de jogo, gosta de ter a bola, mas eu sinto que o time do Botafogo precisa ser mais incisivo. É um time muito competitivo. Eu acho que hoje o Botafogo consegue encarar de igual para igual qualquer time do futebol brasileiro e nós vimos isso no Campeonato Brasileiro. A exceção de 2 jogos que eu não vi o Botafogo sendo tão competitivo, contra o Palmeiras, naquela goleada que nós tomamos, e na última rodada contra o Atlético Paranaense, muito no segundo tempo. Mas nos outros jogos eu via o Botafogo competindo demais nas partidas. Isso é um ponto importante, ainda mais em competições que a gente vai disputar nesse ano, como por exemplo a Copa Sul-Americana. Essa competitividade será muito importante para o Botafogo conseguir um bom ano. Eu acredito que esse é o ponto que a gente tem que se atentar. O Botafogo ser competitivo, o Botafogo ser um time que consiga vencer os jogos fáceis com uma facilidade, usando até uma redundância, e que nas partidas em que você enfrente equipes que são melhores do que a sua, tecnicamente falando, que você diminua essa diferença com um time bem ajustado taticamente e com um time que tenha muita fibra dentro de campo. É assim que o Botafogo tem que ser nessa temporada, mas competitivo
competitivo o Botafogo do Luiz Castro mostrou ser. Mas agora, essa competitividade tem que fazer com que a gente vença com facilidade adversários mais fracos. Ano passado a gente não conseguiu que isso acontecesse em demasia. Deixamos de vencer muitos jogos fáceis e fomos competitivos contra times mais fortes. Neste ano a gente tem que vencer os times mais fáceis e até inferiores tecnicamente ao nosso, com facilidade, até mesmo para uma imposição, e nas partidas contra os times com mais cancha, que o Botafogo consiga manter a competitividade que teve em 2022. Tamo juntos, mais tarde estarei de volta com o nosso Noite Alvinegra e daqui a pouco teremos um shorts aqui no canal ali por volta das 16 horas com mais uma lista e um shorts à noite. Vamos colocar agora um shorts à tarde e um shorts à noite e claro, o Noite Alvinegra. Então entre na ferramenta shorts para vocês acompanharem mais vídeos aqui do canal. Valeu, gente. Tamo juntos. Fui, beijos.